Meu amor, eu tô falando de Kant, tô falando de Foucault, tô falando de Harvard, Você tá falando de Adele? tô falando de Adele. Olá, eu sou Vinícius Caparrosa, estudante de Políticas Públicas, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como se montam os preconceitos contra os nossos próprios corpos. Todos os dados que eu for falar nesse vídeo são baseados num artigo de setembro de 2010 da Revista Brasileira de Educação Física e Esporte. Eu queria começar introduzindo vocês a teoria kantiana da beleza, que para a época foi bastante disruptiva porque ele deslocava o conceito de beleza do objeto para o observador. Essa ideia parece bonitinha, mas quando você se coloca no lugar do sujeito e passa a responsabilidade de julgar o que é belo para o observador, você está se colocando totalmente na mão de outra pessoa. A intenção de Kant não parece ser mostrar que existem diferentes tipos de beleza, até porque ele conceitou o belo como o que agrada universalmente, sem conceito. Eu vou tentar contar para vocês de uma forma cronológica, tentando remontar historicamente como se deu esse processo de preconceito contra os corpos. A estudiosa Sandra Andrade escreveu no seu artigo Saúde e Beleza do Corpo Feminino que lá no século XVIII a gordura era sinônimo de saúde, beleza e sedução. Isso porque quem tinha abundância de comida e rejeitava qualquer tipo de trabalho braçal eram as mulheres da nobreza e as mulheres da burguesia que começava a surgir ali naquela época. Essa ideia perdurou mais ou menos até a década de 1830, e daí agora eu vou fazer uma junção com a literatura de Naomi Wolf, que foi uma grande ativista dos direitos feministas. Ela disse que em 1840 foi tirada a primeira foto de prostitutas nuas, e daí nos anúncios dos jornais vieram escrito belas mulheres, que eram com quem esses maridos da burguesia e da nobreza traíam as suas esposas. Ali já começava a ser fomentada uma sociedade mais industrial entre 1820 e 1840, e eles precisavam de uma nova cara, de uma cara que representasse aquela nova sociedade, né? Daí Lipovetsky já diz na sua literatura que as pessoas sempre buscam se assemelhar ao novo e, consequentemente, rejeitar ao seu antigo. E daí qual que era o antigo da vez? As mulheres gordas e os corpos voluptuosos. E daí o novo era o sinônimo de beleza. A moda ela tem um papel muito importante nessa época, porque ela passa de um setor representativo e artístico para o setor industrial. E daí seria muito mais fácil para eles produzirem em larga escala que tivesse um padrão de mulher todas iguais. E daí eles se apossam desse discurso de ideal feminino, que é esse corpo magro. Eles começam a usar primeiro os corpos de atletas, de mulheres atletas, porque elas eram mulheres que se esforçavam, que tinham um trabalho árduo e eram vencedoras. Então a indústria da moda ela se apossa desse discurso e as pessoas começam a comprar dele. Foucault também já disse, eu tenho uma certa quedinha por ele. E daí Foucault já escreveu em um dos seus estudos que o domínio e a consciência de seu próprio corpo só puderam ser adquiridos pelo efeito do investimento do corpo pelo poder. Então esse discurso de beleza, ele primeiro é usado pela moda enquanto setor industrial, e depois quem se apossa dele é a publicidade e propaganda. Essa parte do vídeo eu queria introduzir uma frase do Umberto Eco, que escreveu História da Beleza. Ele diz assim que desde a Grécia Antiga até os dias atuais, sempre existiu o interesse por coisas belas. Então, com a criação e a evolução dos meios de captação e divulgação da imagem, o corpo ele passa a ser mostrado com ainda mais frequência em escala mundial. E agora eu vou me apossar de novo do discurso da Naomi Wolf, porque ela acredita que foram as revistas femininas as grandes responsáveis pela democratização da beleza, principalmente na virada do século XIX para o século XX, quando essas revistas passam a veicular anúncios de jornais. Então tem uma frase muito legal dela que ela diz assim: mais do que refletir a evolução da história, elas passaram a determiná-la. O grande problema é que essas esferas da publicidade, da propaganda, dos grandes mercados, eles eram esferas predominantemente masculinas. Então esse ideal de beleza feminina, ele passou a ser introduzido e veiculado para atender ao desejo dos homens. Eu tenho alguns dados muito interessantes que a Naomi também coloca no livro dela, e ela diz assim que os artigos relacionados à dieta aumentaram geometricamente. Para vocês terem noção, no ano de 1979, teve 60 artigos relacionados à dieta. No ano seguinte, teve 66 artigos só em janeiro. Isso por quê? Porque a renda proveniente desses anúncios de produtos de cosméticos e produtos de beleza, elas eram muito grandes. Em 1989, elas movimentaram 650 milhões de dólares.
para essas revistas. Humberto Eco, então, ele diz novamente: a beleza de consumo em que as ideias da beleza são determinadas pelo interesse econômico. A indústria das dietas faturou 33 bilhões de dólares com isso. A indústria dos cosméticos faturou 20 bilhões de dólares com isso. A indústria das cirurgias plásticas lucrou 300 milhões de dólares com isso. Ou seja, essa narrativa do padrão de beleza, ela passa por uma consciência mercadológica para atender nada mais nada menos do que a lógica capitalista. O Brasil não fica fora disso. Teve uma pesquisa até financiada pela Dove, que foi feita por psicólogos de Harvard e da Escola de Economia de Londres. Eles disseram assim que as brasileiras perderam só para o Japão, de todos os países pesquisados, no quesito insatisfação com os próprios corpos. Acordar para essa consciência e entender um pouquinho de como funciona essa dinâmica dos mercados é o primeiro passo para a gente conseguir a libertação dos nossos corpos e para pisar no freio dessa lógica de automutilação com a qual a gente é constantemente bombardeado. Se você achou esse conteúdo relevante, curta, comenta e compartilha com quem você acha que precisa escutar isso.